Governo do estado comemora a liberação da venda de carne de frango para o Japão. E você vai ver também. Nova cepa da Covid-19 já chama a atenção de especialistas. Agroponte movimenta final de semana agropecuário no sul catarinense. Ex-presidente da República Michel Temer se torna cidadão catarinense pela Lesc. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023, mais um dia quente em Santa Catarina, com previsão de mudanças nas temperaturas. A Defesa Civil já lançou um monte de alertas, inclusive com vídeos aí nas redes sociais, tanto da Defesa Civil, quanto do Governo do Estado, quanto no YouTube também das redes oficiais, informando que vai vir sim uma nova frente fria, ciclone extratropical, rajadas de ventos que devem chegar aí aos 65 km por hora em algumas localidades do estado. Então, hoje está calorão no estado, aqui no sul tá mais ou menos na casa aí dos 25, 30 graus, dependendo da localidade. Então, cuidar bem da saúde mesmo, hidratar bastante, porque amanhã vira o tempo e semana que vem nova frente fria e aí a gente também se prepara para cuidar da saúde com tanta mudança climática. Então vem chuva nesse final de semana, depois entra a frente fria, derruba as temperaturas novamente e a gente vai acompanhando essa situação do clima aqui em Santa Catarina. Lembrando, a gente ainda tá no inverno, tá, gente? Não entramos na primavera. Então, tá bem louco o tempo e é bom a gente se cuidar. Mas mudando de assunto, e também não dá para começar o jornal de outra forma sem essa notícia. Chegou ao fim o embargo do Japão à compra da carne de frango catarinense, um setor que já estava aflito com a falta das vendas para o seu maior comprador. O Japão retirou a suspensão sobre a importação de carne de frango catarinense por não considerar aplicável o embargo. A suspensão temporária estava em curso desde 17 de julho, quando um foco de gripe aviária foi constatado em uma ave migratória em um terreno particular em uma cidade localizada no sul catarinense. Desde então, foram feitas diversas reuniões, tanto que no mês de julho, o embaixador do Japão no Brasil esteve em Santa Catarina, a convite da Secretaria de Articulação Internacional. Na ocasião, foi afirmado estar sempre confiante para a resolução do entrave e, segundo o embaixador, fazer trocas de opiniões entre especialistas japoneses e brasileiros seria importante naquele momento. E hoje o Estado comemora. Após um longo trabalho feito em Santa Catarina, em decorrência de um foco de influenza aviária em aves de fundo de quintal, trabalho esse feito pelo Ministério da Agricultura, pela SIDASC, pelo ICASA, pela iniciativa privada e por todos os órgãos de governo, com articulação com o governo japonês, com a Embaixada do Japão no Brasil. Nós tivemos aí a retomada nesse dia 18 de agosto das exportações ao mercado japonês. O mercado japonês é extremamente importante para Santa Catarina, hoje é o nosso maior destino de exportações do estado. Ele nos trouxe aí no primeiro semestre um volume de exportação de quase 550 milhões de toneladas de frango. Tivemos aí uma exportação superior a 1 bilhão de dólares para estes mercados. E com isso nós retomamos isso, que é de extrema importância para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Santa Catarina é reconhecido por sua excelência, pela excelência do seu produto, por aquilo que faz e, sem dúvida alguma, com a retomada do mercado japonês, nós teremos aí a volta da maior produtividade, do maior alojamento de campo e, sem dúvida alguma, da rentabilidade e movimento econômico para o estado de Santa Catarina e para as regiões onde nós temos as plantas produtoras. É uma excelente notícia. E fica aqui o nosso registro de agradecimento a todos os envolvidos, aqueles citados inicialmente.
O Japão é o maior importador de carne de frango de Santa Catarina. No ano passado, as exportações de frango, ovos e seus subprodutos para o país asiático renderam ao estado catarinense cerca de 310 milhões e 800 mil dólares, o equivalente a 14,75% da receita total das exportações desse produto. O brasileiro nunca comprou tanto em sites estrangeiros, é o que aponta o último levantamento da Receita Federal sobre o número de encomendas internacionais. Segundo a Receita, o crescimento das compras em sites internacionais foi de 150% nos últimos 5 anos. Houve um grande aumento nas remessas de importados já entre os anos 2020 e 2021. E elas chegaram ao maior nível em 2022, quando o Brasil recebeu mais de 176 milhões de itens importados. O preço das mercadorias vendidas e a facilidade de entrega com prazo razoável estão entre as vantagens. A pandemia também estimulou o uso da tecnologia para as compras. No fim de junho, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que zera a taxa de importação para as compras feitas em sites estrangeiros por pessoas físicas de até $50. Só que na prática, o consumidor ainda não está vendo essa mudança. Para ter direito à isenção, as empresas e sites estrangeiros devem aderir ao programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que entrou em vigor no início deste mês. Após se inscreverem no programa, as empresas vão receber um certificado e um selo. Depois vão ter direito à isenção desse imposto de importação. Mas não ficam livres totalmente de taxação, já que essas compras estarão sujeitas a cobrança de ICMS, com alíquota de 17%. Mais de 1 milhão de brasileiros conseguiram limpar o nome nos últimos meses, o que fez com que o número de inadimplentes caísse no país. A Maria Clara Leite tem as informações. O mês de julho fechou com 66 milhões e 100 mil inadimplentes. Isso quer dizer que desde maio, 1 milhão e 100 mil brasileiros conseguiram limpar o nome. Foram 5 meses seguidos de alta desde janeiro, até que nos meses de junho e julho a quantidade de inadimplentes caiu. Apesar disso, o número de pessoas com dívidas ainda é alto. São 4 em cada 10 brasileiros a partir de 18 anos de idade. No mês passado, cada consumidor devia em média R$4 mil. A maior parte das dívidas com bancos, mas tem muita gente devendo também para as concessionárias de água e luz. Na avaliação dos pesquisadores da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, a queda na inadimplência é reflexo da redução da inflação, do desemprego e também da taxa básica de juros. Para eles, ainda não é possível atribuir o resultado de julho ao programa Desenrola Brasil, que teve início só na segunda quinzena do mês. Porém, a expectativa é que o projeto venha a reduzir ainda mais a inadimplência no país nos próximos meses. E a dica de especialistas para quem está inadimplente é que a pessoa faça uma análise de tudo o que tem que pagar, busque ajuda para fazer um planejamento eficaz e que realmente siga esse plano, para então sair do vermelho. A seguir, nova cepa da Covid chama a atenção de pesquisadores. Este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunho de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br. É gratuito o acesso. Quiz Sabedoria. Qual era o primeiro nome de Pedro? Opção A, Paulo. Opção B, José. Opção C, Silas. Opção D, Simão. A resposta correta é a opção B, Simão.
O nome original de Pedro era Simão, mas Jesus o renomeou como Pedro ou Cefas, que significa pedra em aramaico, o que simboliza a firmeza da fé de Pedro em Cristo. Essa mudança de nome simbolizou a nova identidade e papel que Pedro teria como um dos principais líderes da igreja. Quiz Sabedoria. Essa novidade é para todos os que buscam por mais conhecimento bíblico. Uma oportunidade para você adquirir 3 obras que certamente mudarão sua visão sobre o mundo espiritual. Coleção do Vencedor, o poder da fé, da cura e da autoridade espiritual. Como tomar posse da bênção, curar enfermos e expulsar demônios. O nome de Jesus. Tríade Sagrada Coleção do Vencedor. Adquira o seu pela nossa loja virtual spovo.com.br ou pela nossa loja física, Avenida São João, 816, República. Você é uma esposa de pastor e sabe o que isso significa? Significa que você é o suporte, o lugar de descanso e a força que este líder espiritual necessita. As esposas de pastor são mulheres especiais. Elas compartilham um chamado incomparável, mas ao mesmo tempo enfrentam desafios únicos. Aqui está o segredo. Juntas, elas são mais fortes. Unidas em oração, na busca do mesmo propósito, essas mulheres são instrumentos preciosos para a obra de Deus. Foi por isso que Oretha Reagan escreveu o livro O Preço Não é Maior do que a Graça de Deus. Este livro é um guia prático, um ombro amigo e uma fonte de inspiração para todas as esposas de pastores e líderes. Se você é esposa de pastor, esse livro é para você. Nele, Oretha compartilha suas histórias, lições e seus conselhos práticos que lhe ajudarão a vencer os desafios da caminhada. Junte-se a Oretha nesta jornada e descubra a verdadeira força das esposas de pastor. Reclamações sobre o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS quase triplicaram esse ano. A informação foi divulgada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Segundo a Senacom, de janeiro a junho deste ano, foram registradas 43 mil reclamações sobre empréstimo consignado, alta de 270% em relação ao mesmo período do ano passado. Só que no Procon São Paulo, onde nós estamos agora, a alta foi de 69%, um total aí de 8.400 queixas desse cunho, quase uma queixa por hora nesse período. A gente lembra aqui que o empréstimo consignado é aquele que é descontado diretamente em folha de pagamento, portanto, um dos mais fáceis de ser contratados. Além disso, a taxa de juros dele também é uma das menores do mercado. E justamente por isso, 17 milhões de aposentados e pensionistas do INSS têm um tipo de empréstimo consignado ativo. Isso representa quase metade dos beneficiários do Instituto. Uma nova cepa da Covid-19 está sendo detectada e está chamando a atenção em todo o mundo. A Aedes já é a cepa dominante, pelo menos nos Estados Unidos. Uma nova cepa do vírus da Covid-19 tem chamado a atenção nas últimas semanas. Conhecida popularmente por Aedes, a EG5 é uma subvariante da Omicron. Atualmente, o tipo mais comum no mundo. A Organização Mundial da Saúde já registrou casos dessa cepa em 51 países e cerca de 1,5 milhão de novas confirmações foram registradas entre 10 de julho e 6 de agosto no mundo. Nos Estados Unidos, a Aedes já é a cepa dominante. As autoridades de saúde pretendem administrar à população doses de reforço de vacina contra o coronavírus feitas com uma nova fórmula.
Por conta desta informação, o Núcleo de Enfrentamento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro teme a uma nova onda da Covid-19 e, em nota técnica, a universidade recomenda a alunos e funcionários o uso de máscaras em ambientes fechados. O painel Covid do município do Rio aponta que a taxa de positividade, percentual de testes que acusaram a contaminação, subiu de 2% para 5% entre a última semana de julho e esta semana de agosto. Por outro lado, o secretário de Saúde, Daniel Sorães, disse que a variante Eris, que derivou da Ômicron, já foi encontrada em alguns lugares, mas ainda não chegou ao Rio de Janeiro. Ele também apontou a quantidade de 120 mil doses da bivalente vencendo na semana que vem e serão descartadas caso a procura nos postos se mantenha baixa. Já o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou na manhã desta quinta-feira em seu perfil nas redes sociais que é contrário à medida da UFRJ, e a Sociedade Brasileira de Infectologia informa que não houve modificação no cenário de casos notificados de Covid-19 ou aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Os sintomas da Eris são os mesmos vistos em casos anteriores da Covid, como coriza, espirros e tosse seca e contínua. Febre e dor de garganta também podem aparecer. E atenção, ainda este ano a cidade de Nova Veneza terá uma clínica de fisioterapia. O espaço será de 250 metros quadrados e vai ser construído em anexo ao Hospital São Marcos. Os equipamentos para auxiliar os profissionais nas atividades com os pacientes já foram licitados e deverão ser entregues nos próximos meses. A clínica poderá fazer até 3.000 atendimentos por mês. O prazo previsto para o término da obra é em outubro e a comunidade já poderá usar os serviços. Os investimentos para o novo lugar foram superiores a R$ 277 mil por meio de recursos próprios do município de Nova Veneza. Os fisioterapeutas atendem atualmente em salas de 40 metros quadrados na unidade básica de saúde do bairro Bortoluzzi. Portanto, Nova Veneza vai ganhar esse incremento na saúde. Pesquisadores ligados ao Instituto Butantan, em São Paulo, estão desenvolvendo um creme cicatrizante que ajuda a evitar infecções e formações de queloides e outros efeitos adversos na recuperação de feridas na pele. A pesquisa, iniciada em 2010, utiliza a capacidade do extrato de um fungo, localizado no bioma da Caatinga, de ativar a regeneração celular, processo diretamente ligado à cicatrização. O ecossistema, que só existe no Brasil, tem área de aproximadamente 734 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. Mesmo assim, a Caatinga ainda é pouco explorada em pesquisas para formulações farmacêuticas. A pesquisadora Ana Olívia de Souza explica o estudo realizado pelo Instituto Butantan. Nós utilizamos várias espécies de fungos que são coletados da biodiversidade brasileira, testando vários fungos na busca dessas moléculas. Nós chegamos a 2 moléculas que têm ação cicatrizante. E a partir dos primeiros resultados que indicavam algum efeito relacionado à cicatrização, nós direcionamos a pesquisa. É importante que o medicamento chegue ao paciente, na ponta final, porém esse medicamento ele precisa ter um uso seguro, para que se evite efeitos adversos. É importante que vários testes sejam realizados. A cientista do Instituto Butantan destaca que, além de acelerar a cicatrização, a composição também mantém a ferida mais seca, diminuindo o risco de infecção e secreção. Preparamos uma formulação em forma de creme. Nós detectamos que havia a cicatrização num tempo relativamente curto, E como vantagem, a qualidade de uma pele, um aspecto sem a presença de queloides, que é uma desvantagem ao paciente, a pessoa que está com um processo de cicatrização. A composição farmacêutica foi patenteada pelo Butantan
e vendida para a startup Biotechnoscience Farmacêutica, que possui acordo com o Instituto. No momento, estão sendo estudados métodos para a produção em grande quantidade e também outras possibilidades de formulação, como spray. O relatório de solicitação de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa está em processo de formulação. Segundo o Instituto Butantan, a previsão de entrega do pedido é entre o fim de 2024 e o início de 2025. A seguir, Agroponte agita o final de semana de muitos negócios no meio rural. Hoje, com a tecnologia, uma mensagem pode chegar do outro lado do mundo e salvar uma alma e ajudar uma pessoa por meio da fé. A fé tem que existir, pessoal. Quando não tem fé, não tem milagres. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela tem que ser misturada com a fé. A palavra é poderosa, mas ela só funciona com a fé. É a mesma coisa você ter um carro potente na tua mão. Se você não colocar combustível nele, ele não sai do lugar. E a mesma coisa a fé. Você pode ter a fé, mas se você não crer na palavra, você também não sai do lugar. A gente precisa colocar a fé em ação e aí o nosso Deus, ele vai operar maravilhas. Diga amém, Jesus. Sabedoria. Qual o significado do nome Sara? Opção A, rainha. Opção B, princesa. Opção C, abençoada. Opção D, agraciada. A resposta correta é a opção B, princesa. Inicialmente, seu nome era Sarai, mas Deus mudou seu nome para Sara quando prometeu que ela seria a mãe de nações e que reis sairiam dela. Essa mudança de nome refletiu sua posição como uma mulher de grande importância e influência na história bíblica, sendo a esposa de Abraão e mãe de Isaac, que se tornou um dos patriarcas do povo de Israel. Quiz Sabedoria. Meus amigos, hoje eu estou aqui com um livro que eu tenho a certeza que fará toda a diferença na sua vida. Você vai crescer espiritualmente, ser fortalecido e vai aprender a pensar, crer e confessar da maneira correta. Eu estou falando do livro Pensamento Certo ou Errado. Esse livro vai te ajudar a identificar se você está pensando de forma certa. Nós temos que pensar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus pensa ao nosso respeito e não aquilo que nós estamos vendo momentaneamente, porque fé é isso, é crer naquilo que os olhos ainda não viram. E você vai aprender a palavra de Deus através desse livro abençoado chamado Pensamento Certo ou Errado, que está disponível aqui no Shopping do Povo, que fica na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo nosso Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 e temos também o nosso Zap, anote aí. 11 9 5854 3232. Que Deus abençoe. Uma
1h mais 40 minutos, estamos de volta com o nosso Informe Região. Lembrando para você que a Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores da Educação encerrou agora há pouco, próximo ali a 1h, e o que aconteceu, que ficou definido, é que os trabalhadores da educação estão em estado de greve. De acordo com os professores catarinenses reunidos na Assembleia, em Florianópolis, a decisão pelo estado de greve vai continuar até 12 de setembro, que é quando haverá mobilização sindical, e vai conversar com o governador Jorginho Melo para tentar a negociação dos salários dos professores. De acordo com o secretário e coordenador geral do Sint, João Pessoa, em entrevista ao portal NG Plus, toda essa mobilização acontecerá até 12 de setembro, e se houver diálogo por parte do governo, a greve, se não houver, melhor dizendo, diálogo por parte do governo, a greve será inevitável. Toda essa movimentação está acontecendo porque houve a revogação do confisco de 14% dos professores aposentados, a exigência de concursos públicos para cargos de educação, a revogação da lei das ACTs, admitidos em caráter temporário, a não terceirização de professores na trilha do ensino, também a descompactação da tabela salarial, o reajuste do Vale Alimentação, entre outros pedidos que estão na pauta de reivindicações dos professores de Santa Catarina. Portanto, estado de greve até 12 de setembro. Se até lá o governador Jorginho Melo não chegar em acordo com o Sint, aí sim os professores do estado, professores que dão aula na rede estadual de Santa Catarina, pretendem iniciar a greve por tempo indeterminado. A gente vai acompanhar essa situação até para ir te informando, você que tem filho na rede estadual, você que estuda nos EJAs, você que tem esse acompanhamento para saber mais o que vai acontecer. O ex-presidente Michel Temer recebeu na sessão solene desta última quinta-feira o título de cidadão catarinense. A honraria, aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, foi concedida por meio de lei estadual sancionada pelo governador Jorginho Melo durante a solenidade. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina concedeu ao ex-presidente da República, Michel Temer, o título de cidadão catarinense. A sessão solene foi realizada na tarde desta quinta-feira, dia 17 de agosto, no plenário do Palácio Barriga Verde. O projeto de lei que permitiu a homenagem foi uma iniciativa do presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, com subscrição de toda a bancada do MDB. A matéria, aprovada por unanimidade, foi sancionada durante a solenidade pelo governador Jorginho Melo. Temer veio a Florianópolis para fazer uma palestra e, em seguida, recebeu a homenagem da Assembleia Legislativa. O presidente Michel Temer tem uma longa trajetória pública que eleva seu perfil de brasileiro comprometido com o nosso país. Um político que sempre prezou o entendimento e capacidade de articulação como qualidades para a solução de questões que envolvam os grandes interesses nacionais e da população brasileira. Cidadão que, por sua formação como advogado e doutor em Direito Público, sempre teve a visão da legalidade e do respeito às leis como amparo às suas decisões. Michel Temer foi o 37º presidente do Brasil, a partir de agosto de 2016, num período difícil em que trabalhou para reduzir o desemprego e a inflação e garantir condições de competitividade para a indústria brasileira, onde se inclui o Parque Fabril Catarinense. Michel Miguel Elias Temer Lulia foi 6 vezes deputado federal, tendo presidido a Câmara dos Deputados em 3 oportunidades. Em 2011, tomou posse como vice-presidente do Brasil e assumiu a presidência do país de 31 de agosto de 2016 a 1º de janeiro de 2019. Michel Temer é natural de Tietê, interior de São Paulo, e tem 82 anos de idade. Além de político, é advogado, professor e escritor. A solenidade no Parlamento Catarinense contou com a presença de diversas lideranças de Santa Catarina e do MDB, partido do ex-presidente e do presidente da Assembleia Legislativa. O título de cidadão catarinense homenageia personalidades de elevado espírito público que tenham atuação destacada em benefício do Estado e da sociedade de Santa Catarina.
Após a sessão solene, o ex-presidente da República e o presidente do Parlamento concederam entrevista coletiva. Esse momento ímpar para nós todos, catarinenses, né? É o momento que a gente recebe o nosso sempre presidente Michel Temer aqui em Santa Catarina, por nossa provocação, que me trouxe muita alegria também a assinatura de vários partidos com assento aqui à casa. Nós aprovamos a lei que concede o título de cidadão catarinense, em virtude de tudo aquilo que há pouco acabei de mencionar em minha fala, da importância do nosso presidente para com o nosso país e, acima de tudo, para com Santa Catarina. Eu estou honradíssimo com a concessão do título, até porque nasceu da iniciativa do próprio presidente da Assembleia e, sequencialmente, unanimemente, foi aprovado. Eu aqui é com grande honra que eu recebo o título de cidadão catarinense. Mas a importância é o reconhecimento de alguém que já não está mais na vida pública. Na verdade, primeiro ponto, você veja, não é incomum, disse eu na minha fala, que esses títulos sejam conferidos a quem exercita alguma espécie de tarefa pública ou de função pública. Um reconhecimento pelo nosso governo, de modo que eu me sinto, disse eu, às vezes eu digo muito obrigado, né? Mas o muito obrigado é dizer que eu sinto mais obrigado ainda a comportar-me na vida privada agora de uma maneira muito adequada, ou seja, levando adiante o exemplo dos cidadãos catarinenses. E 5 dias de negócios que podem perdurar por meses. Assim acontecem as tratativas em uma das feiras de agronegócio mais importantes do país, que reúne os principais expositores dos 3 estados do sul em Criciúma, é a Agroponte. O universo agro está sempre em expansão, tecnologia de ponta, animais contrato cada vez mais sofisticado e muito mais para aplicar e garantir boa produção e rentabilidade. E quando tudo isso está reunido em um só local, fica ainda melhor. Uma das feiras de maior importância nesse setor acontece no sul de Santa Catarina até o próximo domingo. É a 12ª Agroponte, que pretende fomentar ainda mais negócios nesse setor. A perspectiva é muito boa, sempre se faz muitos contatos aqui, né? No caso das cooperativas, a gente consegue dimensionar no final do evento, porque é uma venda de balcão. Equipamentos, tecnologias e animais, acontece a maioria dos negócios após o evento. Mas sempre o resultado é extremamente interessante. São esperados mais de 60 mil visitantes ao longo do evento, que tem mais de 30 mil metros quadrados. A feira vai receber bovinos de pura origem, pura cruza, de inúmeras raças, suínos, bubalinos, equinos, ovinos, caprinos, abelhas sem ferrão, coelhos e peixes. O público vai poder visitar 40 cooperativas da agricultura familiar, indústrias, revendas e concessionárias de máquinas, tratores, colheitadeiras, equipamentos, ferramentas de tecnologia e insumos para a produção no agronegócio, agricultura e pecuária, como também ao negócio da Cristiane, que é diretora de marketing de uma empresa de implementos agrícolas que vê no drone de pulverização uma grande atração dessa edição. Isso, é uma tecnologia que o drone ele consegue ir muitas vezes onde uma máquina agrícola não consegue ir rodando. Então, assim, o drone ele vai de forma aérea, vai até os terrenos mais difíceis de acesso, ou pequenas áreas, ou grandes áreas, e ele chega de uma forma muito fácil e rápida. Fácil de transportar também o drone, né? Então é uma tecnologia que veio para ficar, para agregar aqui no campo. Ele não substitui totalmente os antigos métodos de pulverização, mas ele agrega muito. Então, assim, é uma tecnologia que veio para ficar e a gente está bastante feliz com a procura. Já tivemos algumas vendas e já tem vários clientes já procurando e vindo aqui na feira também para conhecer essa tecnologia. Os visitantes e expositores contarão com palestras, seminários, pitches de stand-up, rodadas de negócios, Assembleia Geral de Sindicatos da Indústria do Arroz e julgamento da raça bovina Brahma, concentração de machos da raça crioula, manejos de criação de raças e outras atividades. Tudo isso para impulsionar o setor, que não para de crescer e se desenvolver no sul de Santa Catarina. É isso aí, a Agroponte então vai até domingo, bastante rodadas de negócios, né? Mas também bastante distração, né? Muita gente vai para dar aquela olhada, curiosidade, tem muita parte da gastronomia, a parte da agricultura familiar, gente, estão
todas as cooperativas de agricultura familiar, Nova Veneza, Siderópolis, Criciúma, Forquilinha, Maracajá, tem comida para o que você quiser lá. Dá para fazer um rancho de tanta coisa boa que esses produtores da agricultura familiar fazem, além dos produtos individuais, que vem da parte da banana, vem da parte da mandioca, enfim, muita coisa boa na Agroponte para você que não é do setor agrícola, quer ir lá aproveitar, tem coisa para aproveitar, tem os bichinhos para levar as crianças para verem, então tem a parte da gastronomia sem ser da agricultura familiar, se você quiser passar o dia lá, quiser amanhã ou no domingo que fica o dia inteiro almoçar, tomar um café da tarde, tem também a localidade lá, enfim, é um local para você passear com a família, mas também para quem é do ramo, fazer bons negócios e fomentar esses negócios aqui para o nosso sul catarinense. Então a Agroponte, que já é tradição, 12 anos, está aí a todo vapor até domingo. E com essa informação a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira, lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto na próxima edição do Boletim Primavera, no final de semana também, com as informações no Boletim Primavera. Na segunda-feira, volto no Informe Região e vocês aí fiquem com a nossa programação às 2 da tarde. Tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Gente, um bom final de semana, cuidado com as mudanças do tempo, proteja-se e até segunda. Tchau!